Nós estamos no módulo dos trânsitos de Júpiter, trânsito de Júpiter passando sobre os planetas do mapa natal. No módulo de hoje, a gente inicia os ciclos de Júpiter sobre Júpiter natal. Um grau antes, um grau exato e um grau depois. Quer dizer, o Júpiter passando no céu, um grau antes do Júpiter natal, o grau exato e um grau depois do Júpiter natal. Sempre lembrando a vocês que a passagem de um planeta por trânsito ou por progressão sobre ele próprio do mapa natal, sobre o próprio planeta do mapa natal, configura o ciclo daquele planeta e a gente não chama de trânsito nem de progressão, a gente chama do ciclo. Então, Júpiter sobre Júpiter natal. A duração desse ciclo, né, de 12 anos, como a gente vem falando sobre Júpiter, o Júpiter sai do grau natal, do seu Júpiter natal, 12 anos depois ele encosta no Júpiter natal. 12 anos depois faz a segunda volta aos 24 anos de idade. Todo mundo passa, isso é outra coisa importante também, todo mundo passa pelo retorno do Júpiter natal nas mesmas idades, né? Isso é importante também. 12 anos depois do nascimento, quando a gente faz 12 anos, a gente tem um retorno de Júpiter sobre ele próprio. Quando a gente faz 24 anos, a gente tem um retorno de Júpiter sobre ele próprio. Quando a gente faz 36 anos, a gente tem o retorno de Júpiter sobre o Júpiter natal. Quando a gente faz 48 anos, e assim vai, a cada 12 anos, a gente vive um ciclo de um retorno de Júpiter que corresponde às idades em que todo mundo passa pelo mesmo... é um ciclo de idade. Então, vamos lá. Conjunção, sextil e trígono. Conjunção de Júpiter sobre Júpiter natal, sextil de Júpiter em trânsito sobre Júpiter natal, trígono de Júpiter sobre Júpiter natal e oposição de Júpiter sobre Júpiter natal, que se dará a cada 6 anos, ou seja, a cada 12 anos a gente tem uma conjunção de Júpiter sobre ele próprio, 6 anos depois a gente tem uma oposição, ok? Então, e 6 anos depois a gente tem uma conjunção de novo. Então, como se fosse, desde que eu nasci, 6 anos depois eu tenho uma oposição. Aos 12 anos eu tenho uma conjunção. 6 anos depois, aos 18 anos, eu tenho uma oposição. 6 anos depois, 24 anos, eu tenho uma conjunção. E por aí vai, ok? Bom, então, a oposição de Júpiter sobre Júpiter natal, a gente está considerando um ciclo harmônico. Já cansamos de falar que a oposição de Júpiter a gente considera um ciclo harmônico, porque a gente lê como se fosse a culminância, o ápice, o ponto máximo, a corda esticada em relação ao processo de crescimento, avanço, multiplicação, e a partir da oposição a gente começa a ter um declínio, começa inclusive a ter aspectos minguantes, ok? Ciclos minguantes. Bom, vamos lá. Júpiter conjunto ao Júpiter natal, sextil e trígono ao Júpiter natal e oposição. Primeiro efeito disso, claro, que é um impulso, é um fermento, é uma lenha na fogueira para os processos de crescimento na minha vida. Então, não são idades e não são ciclos de acomodação, estagnação, repetição, redução, encolhimento, declínio, porque a natureza desses ciclos harmônicos de Júpiter sobre o Júpiter natal é como se fosse expandir, alargar, favorecer, trazer benefício e oportunidade para que eu faça crescimentos na minha vida, principalmente na área onde eu tiver o Júpiter no mapa natal, ok? E na casa que ele reger também. Mas, de uma maneira geral, é expansão de crescimento, oportunidade para evoluir,
chances para desenvolver, sorte para dar um passo além. É assim que a gente lê, ao pé da letra. Bom, dito isto, então eu posso dar uma arrancada na minha vida nesses ciclos jupiterianos, ou nessas idades. Posso me desembaraçar, né? Eu posso me desamordaçar, né? E tentar sorte, tentar um passo maior, tentar a chance, tentar me expandir, tentar desta vez uma oportunidade que atrás eu não consegui, ok? Fazer um investimento de energia, de afeto, financeiro, num negócio que até ali não estava evoluindo muito, ok? E se não evoluir, se não crescer, se não desmembrar, se não avançar sob um ciclo de Júpiter sobre Júpiter, é porque aquele assunto, aquela figura, aquele personagem, aquela circunstância, aquele negócio não tem caminho, não tem força, não tem fôlego, não tem como expandir, não tem substância de crescimento, não tem natureza de crescimento, ok? É isso, tá? Se não evoluir sobre esse ciclo, tá? Fora disso, ele promove esse sentimento de gás, essa energia de confiança, essa sensação de possibilidade, essa potência de explorar, né, de se aventurar, esse ímpeto para desbravar, essa renovação de confiança, essa renovação de fé, essa renovação de otimismo, porque a gente passa por experiências na vida, obviamente, que nos achatam, que nos enfraquecem, que nos desmoralizam, que nos desvigoram, que nos tiram a esperança, que nos estreitam. Cada passagem dessa sobre o Júpiter natal é como se fosse uma rememorização, uma reatualização, um download do programa jupiteriano que diz o seguinte: olha só, vai confiante, vai que dá, vai que você pode, alarga os seus horizontes, expande um pouco as suas possibilidades, sai do estreitamento, sai do miúdo, sai do pequeno, tenta maior. Então a gente tem essa renovação nesses ciclos que a gente está descrevendo de confiança, de otimismo, de positividade, de fé. Além disso, a gente experimenta concretamente, porque os trânsitos têm efeitos concretos, eles geram eventos positivos, auspiciosos, prósperos, que dilatam a nossa vida, né? Que favorecem a nossa vida, circunstâncias, encontros, e que renovam, lembram a gente de que é possível, dá certo, vai em frente, você consegue, você conseguiu, revigoram esse espírito positivo, potente, esperançoso, confiante, alvissareiro. A prova que isso existe é que eu fiz isso assim, assim, assado, e deu certo, e o fulano me convidou, e o Beltrano me chamou para trabalhar, e conheci não sei quem interessante, e passei no vestibular, e o meu exame de saúde melhorou, e eu, sei lá, fiz um curso que me abriu possibilidades profissionais, explorei áreas, países, regiões que me abriram os olhos, ok? Sejam nas mais diversas áreas de manifestação da vida. Muito bem. Tive uma vitória jurídica, não é isso? Tive um ressarcimento moral, tá? Agora, isso de uma maneira genérica. Fora disso, nós vamos especificar os assuntos
próprios da seara de Júpiter. Então, numa conjunção Júpiter sobre Júpiter natal, sextil trígono sobre Júpiter natal e oposição, eu tenho muito mais chances, estão ampliados, expandidos, beneficiados, favorecidos, todos os assuntos pertinentes a Júpiter. Então, assuntos jurídicos, né? Que eu tenho uma vitória jurídica, eu consigo um ótimo advogado que defende muito bem os meus interesses, ou a minha causa, ou eu legalizo, regularizo, regulamento áreas que estavam até então sem eu conseguir o aval jurídico, sem eu conseguir botar dentro das exigências legais, ou se eu tenho direito, um direito legítimo a alguma situação, eu recorro à justiça e sou beneficiada, ou se alguém entra com uma ação ou um processo contra mim, eu tenho muitas condições, excelentes condições de me defender e ser beneficiado e favorecido por uma sentença, um julgamento, um acordo, ok? Então, vitórias, êxitos, favorecimentos, facilidades ligados a assuntos jurídicos, ok? Segundo, ou mesmo uma ação que vem correndo anos e anos, há 10 anos que eu já tive a vitória na primeira instância, já foi para a segunda instância, vem aquele ciclo de Júpiter sobre Júpiter natal, eu tenho um avanço, eu tenho uma andada, eu tenho uma melhorada, eu tenho uma expandida, ou eu entro com recurso e aquele assunto é julgado e liberado, ou se já foi julgado e já a indenização já está disponibilizada, ela é paga, ok? Então, tudo que está emaranhado nesse assunto ou sob a tutela jurídica, ok? Pela lei eu tenho direito, né? Pela lei eu fui reconhecido assim, assado, ok? Muito bem. Segundo, para quem atua na área jurídica, para quem atua na área do direito, esses ciclos todos, eles são indicativos que a pessoa pega, o profissional, né? Causas de valor maior como prestígio, valor maior como projeção, valor maior como importância da causa, valor maior pela repercussão daquele processo, daquela causa, daquele cliente e até um valor maior financeiro, de ganho, ok? Ou do ponto de vista do escritório, ele é mais reconhecido, ele tem mais prestígio, passam a repassar para ele os clientes mais importantes, os casos de mais porte, ok? 2. Estamos favorecidos aqui nesse ciclo de Júpiter sobre Júpiter natal, todos os assuntos e atividades ligados à área do conhecimento. Vestibular, concurso, prova de títulos, ser sabatinado para um determinado cargo, sabatinado em relação ao seu conhecimento, né? Sempre ligado à área de conhecimento. Fazer uma aplicação para uma universidade no exterior, fazer um concurso para dar aula numa universidade, fazer um concurso público, se matricular num curso de inglês, se matricular numa pós-graduação, se matricular num curso do Senac, do Senai, para eu ampliar a minha área de conhecimento, ganhar mais conhecimento. Então, está dizendo que eu tenho um favorecimento, um benefício por ampliar conhecimento, e eu tenho favorecimento em benefício para todas as atividades que exigem comprovação de conhecimento. Eu sei daquilo, eu domino aquela área, eu estudei para aquele assunto, então eu passo no vestibular, eu passo no concurso, eu passo na avaliação dos meus títulos, eu passo na avaliação do meu currículo, porque o empregador avalia que eu conheço, que eu falo línguas, que eu fiz uma pós, que todos aqueles títulos que eu tenho para aquela função, eles são necessários, eles valem, ok? Muito bem. Ampliação da vantagem de se ter um conhecimento, um estudo, um conhecimento, um saber, ok? Bom, ou apresentar para uma banca, né, de mestrado, de doutorado, apresentar seu trabalho, ou
se aplicar para um mestrado e ter que apresentar a sua monografia, ou para um doutorado apresentar um primeiro esboço da sua tese, tudo isso nesse ciclo está em vantagem, tá? Terceiro, tudo que envolve essa parte internacional, as atividades ligadas ao setor internacional. Primeiro, viagem para fora, explorar outros lugares, explorar outros países, fazer viagens mais longas para lugares mais distantes, ok? Se eu estou no segmento internacional, porque a minha atividade está ligada ao setor internacional, porque eu trabalho para empresas de fora, de outros países, porque a minha empresa negocia com clientes fora, porque eu tenho clientes internacionais, porque eu viajo a trabalho, porque eu vou a congressos lá fora, porque eu estou conectada e ligada a entidades, instituições, grupos internacionais, porque eu quero ampliar o segmento internacional do meu negócio, da minha atividade, da minha profissão, dos meus serviços. Eu quero abrir mais para longe, para fora, o que eu faço, ok? Se eu sou um exportador, se eu sou um trader, se eu importo e exporto, se eu represento clientes internacionais, se eu represento empresas de outros países, se eu quero trazer um modelo de negócio de fora para o meu país, para a minha cidade, tudo isso está muito bem protegido, favorecido, ampliado. As oportunidades, elas são mais fáceis, os resultados são mais garantidos, ok? Então, basicamente, esses grandes efeitos de uma passagem de Júpiter sobre o Júpiter natal, ok? E tem, de qualquer maneira, um componente de sorte, né? Porque eu estou, o planeta da sorte, o grande benéfico, ele está incentivando, ele está estimulando, ele está aumentando o representante da sorte, do benefício, do favorecimento do seu mapa natal. Então, você tem uma certa expansão da sorte. Então, a gente pode tentar um pouco as coisas na base do vamos lá de peito aberto, vamos lá tentar na sorte. Um pouco assim. E na sorte a gente leva, ok? Seria uma coisa desse modo, o Júpiter sobre o Júpiter natal. Temos a quadratura de Júpiter sobre Júpiter, que seria o único, vamos dizer, trânsito ou ciclo, tanto a quadratura crescente, que vai em direção à oposição, quanto a quadratura minguante, que saiu da oposição e vem em direção à nova conjunção que se dá a cada 12 anos. Esse é o único ciclo que apresenta aspectos desfavoráveis de Júpiter sobre Júpiter. Primeiro, ele é um ciclo que ele aumenta o gargalo demais, né? Ele aumenta Júpiter, expande, acrescenta, explora de uma forma desarmônica a nossa expansão, nosso coeficiente, nosso agente de expansão do mapa natal. Então a gente se perde, a gente se atropela, a gente se engasga, a gente se afoga, né? A gente abre o gargalo demais, a gente está confiante demais, a gente acredita que vai dar mais do que vai dar. A gente acredita que dá conta mais do que vai dar. A gente se mete a fazer mais coisas do que vai dar. A gente perde os benefícios, a gente perde as oportunidades, a gente reduz as chances porque a gente ampliou demais o nosso alcance, tá? A gente erra para mais. Então, é como se fosse assim, quer ver? Vamos fazer uma metáfora. Vamos imaginar um agricultor, um fazendeiro, alguém de agronegócios, que ele plantou o território, né, todos os hectares que ele tinha na terra dele. Plantou tudo, deixou um buraquinho. Inclusive plantou, vamos dizer, diversificou. Plantou
legumes junto com soja, modo de dizer, né? Eu sei que essas coisas têm uma certa coerência, né? Planta-se coisas que combinam com coisas, mas supondo que fosse isso. Plantei legumes e plantei soja e plantei não sei mais o quê. E com a soja, uma parte eu vou exportar, outra parte eu vou transformar em combustível, sei lá o quê, ok? Fiz assim aquela minha lente grande angular. Depois, eu não tenho insumo suficiente para adubar aquilo tudo. Ou não tenho mão de obra suficiente disponível ao mesmo tempo para a colheita toda. Então, uma parte se perdeu. Porque eu abri o leque, os braços, as possibilidades para além da minha condição de frutificar e colher todos os benefícios. Boca aberta demais, ambição demais, me meti em coisa demais, ou superestimei, fiz um grande investimento de insumos, de sementes, de mão de obra para plantio, de equipamentos, supondo uma subida, um aumento do preço, né, do preço da safra, do valor daquela safra, multipliquei na minha cabeça e não subiu aquilo tudo. Ok? Então, é isso aí, tá? Projetei para maior e mais longe e mais quantidade e mais volume do que será. Errei na dose. Então, essa é a quadratura Júpiter-Júpiter, ok? Muito bem. Isso acontece principalmente, ele é um ciclo de idade, que acontece sempre nas mesmas idades, né? Todo mundo passa por ele ao mesmo tempo. Digo, nas mesmas idades, passa por ele nas mesmas idades. Como os ciclos de Saturno, todo mundo passa pelo retorno de Saturno aos 28, 29 anos, pela quadratura de Saturno aos 7 anos, aos 21 anos e por aí afora. Então, o que acontece aqui? Isso geralmente corresponde àquelas fases da vida que a gente pode ter perdido um pouco de oportunidades, a gente pode ter, assim, passado por um período um pouco mais reduzido, ou a gente pode ter feito menos coisas, e aí quando vem essa quadratura de Júpiter-Júpiter, a gente quer entrar na compensação, e sair fazendo, e sair investindo, e sair explorando, e sair conseguindo, como se fosse uma demanda reprimida, né? E aí quando você abre, libera, você sai com aquele fôlego todo para compensar o que você não investiu, não explorou, não amelhou, não viveu, não experienciou, deixou passar, meio tudo de uma vez só. E aí cai naquela euforia e a gente já sabe que a contrapartida de uma quadratura de Júpiter é sempre sobra, desperdício, não se aproveita tudo, ou se multiplicou demais a expectativa, se criou super expectativas em relação ao empreendimento, ao negócio, a uma pessoa, um relacionamento, a um ganho, ao que for, ok? Muito bem, vamos lá. Júpiter em trânsito, aí volta o trânsito, passando sobre Saturno natal. Temos a conjunção de Júpiter sobre Saturno natal, temos o sextil e temos o trígono sobre Saturno natal. A oposição, assim como a conjunção, eu vou botar entre aspas, tá? Como trânsitos harmônicos, porque tem aspectos harmônicos na conjunção Júpiter-Saturno e na oposição Júpiter-Saturno, mas tem alguns efeitos desse trânsito que podem não ser tão auspiciosos assim. Vamos lá. Ok? Então, ele é um pouco assim, um trânsito híbrido. Ele pode caminhar para o lado auspicioso e ele pode gerar alguns efeitos que também podem ser problemáticos, como seria o caso, no caso, Júpiter quadrado Saturno, o trânsito de Júpiter quadrado Saturno, que realmente são
trânsitos desfavoráveis, ok? Então vamos lá. A conjunção, vou começar pela conjunção. Conjunção Júpiter sobre Saturno. Toda conjunção encerra um ciclo, fecha um ciclo, um cenário, e inicia outro. Tá? Então, o Júpiter passando em cima do Saturno natal, né? Não é um aspecto no céu, nem é um aspecto do seu mapa natal. É um aspecto dinâmico. Está lá o seu Saturno parado, seu mapa natal, e o Júpiter, pimba, entrou sobre ele. Tá? Isso vai acontecer a cada 12 anos, ou seja, 12 anos atrás esse Júpiter passou em cima de Saturno, 12 anos depois esse Júpiter vai passar em cima de Saturno, ok? E assim a cada 12 anos. Então vamos lá. Encerrou um ciclo, Júpiter em cima desse Saturno. Isso pode significar que encerrou um ciclo e está iniciando outro. Um ciclo de aridez, um ciclo de cerceamento, um ciclo de fechamento, um ciclo de muito esforço, um ciclo de vacas magras. Encerrou, porque estamos começando outro, né? Que é o Júpiter em cima do Saturno natal. E agora estamos iniciando um ciclo de estabilidade, estruturação, consolidação, bases sólidas, resultados constantes, crescimento de resultados constantes. Ok? Então, como é que eu vou saber se ele é um ciclo harmônico ou desarmônico? Então, vamos lá. Júpiter em cima de Saturno. Eu estou encerrando um ciclo de recessão, ok? Júpiter e Saturno. De aridez, de vacas magras, e eu estou iniciando um ciclo de estruturação, estabilidade, previsibilidade, aumento, né? Júpiter, um ciclo começando de aumento, favorecimento para Saturno. Estabilidade, segurança, sustentação, previsibilidade, consolidação, estruturas sólidas, ok? Muito bem. Ou eu posso estar iniciando um ciclo de Saturno, Júpiter sobre Saturno, iniciando um ciclo de recessão, um ciclo de redução, um ciclo de muito esforço. Eu posso estar iniciando um ciclo de vacas magras. Como é que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Muito simples. Se eu vinha numa abundância, eu vinha numa facilidade, eu vinha numa sobra, eu vinha num relaxamento de vida, porque as coisas estavam, a maré estava favorável, o vento estava a favor. Eu vinha num ciclo de vacas gordas. E o Júpiter faz conjunção em Saturno, eu posso dizer que esta fase da facilidade, ou da abundância, ou do desenvolvimento facilitado, reduziu contra o Saturno. Então, eu vou ter que fazer alguns ajustes, eu vou ter que fazer alguns cortes, eu vou ter que fazer alguns planejamentos, eu vou ter que montar outras estratégias para garantir uma estabilidade e uma segurança e uma continuidade. Ok? Tá? Por outro lado, se eu vinha num período de muita dificuldade, muito esforço, muito recessivo, muito pouca sobra, ou com suficiente para que as coisas andassem, eu estou finalizando um ciclo de recessão, um ciclo de dureza, um ciclo de aridez, e estou iniciando uma fase de construção, de estabilidade, de segurança, de base e de sustentação. Isso na conjunção. Na oposição, eu vou
repetir a mesma dinâmica. Eu posso estar na culminância, no auge, no apogeu de um ciclo Saturno, sobre Saturno, ou seja, de responsabilidade, de peso, de demanda, de esforço, de trabalho, de comprometimento, de dureza, de me empenhar para cada pedaço, explorar cada migalha, cada tempo, extrair o máximo daquela atividade, daquela situação. Eu estou na culminância disso, tá? Ok? No máximo, isso não vai ficar mais que isso, está no máximo disso, ok? A partir dali começa a aliviar. Ou eu posso estar numa culminância de Saturno, culminância de estabilidade, culminância de construção, de bases sólidas, de benefícios vindo de situações estruturadas, sedimentadas, conquistadas, edificadas, estabilizadas. Ok? Benefícios de situações estabilizadas. Posso estar na culminância disso. Ok? De novo, como é que eu vou saber se é uma coisa ou se é outra? De novo, se eu venho nos últimos 3, 4 anos, né? Ou desde a última quadratura, no caso da oposição, com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação para que as coisas andassem, para que as coisas dessem resultado, as coisas materiais, afetivas, familiares, de patrimônio, de estudo, eu estou na culminância disso, no ápice disso, num ciclo de oposição Júpiter-Saturno. Se nos últimos anos eu venho construindo, edificando, estabilizando, fazendo gestão enxuta, eficiente, eficaz, eu estou no auge dessa estabilidade, dessa consolidação, dessa segurança, dessa firmeza, inclusive usufruindo dos benefícios. Ok? Vamos ler assim. No sextil e no trígono, que são definitivamente trânsitos harmônicos, o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou crescendo Júpiter, Saturno, estão aumentando, está maior, eu tenho mais chance, eu tenho mais oportunidades, está mais fácil. Eu dou um salto em relação a Saturno, ou seja, a estabilidade, a segurança, a sustentação. Isso pode ser na área afetiva, se eu tenho um Saturno de casa 7, ou na área de uma parceria de negócio, se eu tenho Saturno na casa 7, quer dizer, expandiu, favoreceu, cresceu, desenvolveu a segurança, a estabilidade, a construção de um relacionamento afetivo. Pode dar até um casamento, por exemplo, ou uma fase dentro de um relacionamento que tem muito mais estabilidade, ou numa parceria de negócio, para falar nessa parte de casa 7. Né? A gente está crescendo muito na garantia, na estabilidade, na sustentação, no andamento, no funcionamento, na competência dessa parceria. Está mais sólida. Aconteceu alguma coisa, aconteceram circunstâncias, contratos, possibilidades que deram essa robustez no caso de uma parceria de negócio, uma parceria de trabalho. Ok? Se Saturno estiver na casa 5, imaginando que essa casa 5, nesse caso, estivesse associada a filhos, eu tenho um Júpiter sextil, trígono a Saturno natal, expandiu, avançou, multiplicou, favoreceu a estabilidade para um filho. Estabilidade de estudo, estabilidade de temperamento, estabilidade de concentração, estabilidade de responsabilidade, estabilidade profissional, dependendo da faixa de idade, estabilidade de negócios, ok? E aí vai, tá?
Se eu tenho um Saturno de casa 4, entre outras coisas, a casa 4 está ligada a imóvel, a patrimônio, a bens, se a gente for interpretar por esse lado da casa 4, eu tenho aqui o quê? Um avanço, uma valorização, um crescimento, uma vantagem, um benefício para a estabilidade, a segurança, a aquisição e até a estabilidade do valor desse imóvel, ok? Muito bem. E assim, pode ser na área profissional, na área que for. Mas, como um todo, o que eu posso dizer aqui? Um Júpiter harmônico sobre Saturno natal. Eu posso ter fechado algum tipo de contrato na área profissional, por exemplo, que o Saturno está muito ligado à área profissional, ele responde muito pelo lado da produção da vida de uma pessoa. Um Júpiter harmônico sobre Saturno, e aqui eu vou incluir a conjunção, eu posso ter fechado um certo tipo de negócio, um certo tipo de contrato, um certo tipo de acordo que me dá sustentação para o ano todo. Não é aquele tipo de negócio que eu faço uma venda, faço uma representação, fecho aquele valor, recebo e acabou o assunto. Não, aquilo tem continuidade, ou tem reposição, ou tem manutenção, ou é um serviço de atendimento contínuo, ou é um cliente estável, ou é um contrato que se renova e se mantém. Então, eu cresci com este assunto, com esse contrato, com esse negócio, em segurança e estabilidade. Aquilo tem um lastro por um tempo, aquilo dura um tempo, ok? Tem uma garantia por um tempo, ok? Também a gente pode pensar que eu posso aumentar, eu posso dar um passo além, eu posso explorar mais uma possibilidade, eu posso desenvolver mais sobre um assunto profissional, sobre um assunto imobiliário, sobre um assunto de relacionamento, porque tem base, é seguro. Eu posso crescer, né, me lançar, tentar essa concorrência, fazer esse investimento, explorar esse mercado, tentar um movimento afetivo, relacional, de patrimônio mais avançado, mais para além de onde eu me encontro, porque tem segurança, tem lastro, tem robustez, tem estabilidade. Eu tenho uma base estável que sustenta uma estrutura que aguenta eu fazer esse avanço. O negócio é seguro, é o que quer dizer isso em última instância, ok? Inclusive, eu vou incluir a conjunção, nesse caso, o Júpiter conjunto a Saturno, por trânsito, em conjunção, pode indicar que surge uma situação amorosa, familiar, de patrimônio, profissional, de negócio, né? Que esta circunstância aumentou o meu lastro de segurança, aumentou o meu esteio, aumentou a estrutura que me dá segurança. Eu tenho mais segurança agora, né? Porque surgiu um lance, uma proposta, uma melhoria, um acordo, um conhecimento maior, uma satisfação, um acordo afetivo que engrossou a segurança e a estabilidade desse assunto. Ok? É isso aí. Muito bem. Na quadratura, o que geralmente acontece? Júpiter quadrado Saturno, e eu vou incluir a oposição aí também, nesse aspecto do efeito não tão auspicioso, semelhante no caso à quadratura, que é o seguinte: o que é um Júpiter quadrado Saturno? Primeiro, pode aparecer uma
uma chance, um negócio, uma vantagem, um favorecimento, uma abertura que eu não tenho os meios, a segurança suficiente, não tenho a estrutura suficiente para topar, arriscar esse aumento. É um aumento, uma expansão acima da minha estrutura atual. Tá? E aí, para eu atender a esse crescimento, esse avanço, essa multiplicação, eu tenho que fazer investimentos na minha estrutura, que eu tenho que ver se compensam. Se esses custos, investimentos aplicados à minha estrutura de moradia, minha estrutura de custo, minha estrutura de negócio, minha estrutura familiar, compensam esse crescimento, esses auspícios que vão vir com essa expansão. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma fábrica ou tem uma confecção e você teve um pedido maior, um pedido grande. Você tem capacidade de produção para 100 peças e você recebeu um pedido de 400 peças. Poxa, que legal, mas a minha estrutura não comporta. Ou você tem um escritório de advocacia que comporta, você tem 3 advogados, comporta 3, 4, 5, 6, modo de dizer, né, ações simultâneas. E você pegou um cliente maior que demanda mais da sua estrutura para a qual você não tem. Eu vou contratar outros advogados, ou vou terceirizar, ou vou repassar. Eu tenho que ver se este custo adicional que eu vou acrescentar à minha estrutura cobre, é vantagem para aquela demanda que eu estou tendo agora, que pode não ser uma demanda constante ou contínua. Ok? Aí eu alargo a minha estrutura, faço investimentos, compro equipamento, contrato pessoal e depois, se eu fizer a conta, pode ser que o que entrou não cubra esses gastos estruturais, até porque, de novo, essa demanda pode ser sazonal. Pode ser ocasional, pode ser pontual. Ok? É isso aí, tá? Então, é como se fosse uma oportunidade que não deixa de ser interessante, não deixa de ser boa, mas ela consome a minha estrutura. E eu tenho que ver se eu, para atender essa oportunidade, o que eu faço com essa estrutura? Se os custos compensam, os custos estruturais. Ok? Essa é uma primeira leitura. A oposição, nós vamos fazer a mesma leitura. Pode vir um ápice, uma culminância de um crescimento que me demanda uma estrutura mais ampla, estrutura de tempo, estrutura de recursos, estrutura de pessoal, estrutura de disponibilidade, eu largar outras coisas para me dedicar a isso, para ver se esse bolo, no final, compensou. Essa é a briga de Júpiter e Saturno, né? Sempre, né? É o maior, né? É a respiração, é a exploração com algo seguro, algo que eu dou conta, algo que está dentro das minhas, que o meu limite suporta. Então, aqui geralmente pede um aumento do limite, aumento da fronteira. Ok? Tem que fazer bem essa conta. Muito bem. Vamos lá. Outro efeito típico desse Júpiter quadrado Saturno, trânsito, Júpiter quadrado Saturno e Júpiter oposto a Saturno também. Há um aumento de responsabilidade, um aumento da carga, um aumento do esforço, o aumento do trabalho. Ok? Acontece alguma coisa que geralmente na quadratura Júpiter-Saturno e na composição Júpiter-Saturno, a gente está lidando com muitas atividades com
prazos determinados. É tudo para essa semana, é tudo para esse semestre, é tudo até o final do ano, é tudo até a Semana Santa, é tudo. É como se fossem oportunidades que surgem e até, de novo, aumento de atividades, mas que elas não são espalhadas ao longo do tempo. Elas têm um tempo, tem que ser nessa semana, nessas 2 semanas. Então você fica com muita coisa para um tempo curto. Isso geralmente eu vejo muito acontecer com meus clientes quando se trata em época, por exemplo, de contador que faz imposto de renda, um comerciante ou uma empresa que está se preparando para um congresso, ou se preparando para uma feira de negócios, ou preparando para um grande evento. Então ele tem aquelas 2 semanas, ou 1 semana, ou 4 dias, para realizar aquele evento, para se expor naquele evento, para faturar naquele evento, ou para mostrar o seu trabalho num congresso. É muita coisa para um tempo que tem que render, resultar num prazo curto, tá? Então, no fundo, o resultado é um assoberbamento de responsabilidade, pressão de realização com curto espaço de tempo, ok? A pessoa se atropela de novo. Temos o Júpiter sobre Urano natal. Júpiter conjunção sextil trígono a Urano natal. Eu também vou fazer uma ressalva para a oposição de Júpiter-Urano, em termos de ser um trânsito harmônico. Por quê? O que quer dizer um Júpiter oposto a Urano natal? Quer dizer que é o auge, a culminância, o máximo de Urano. O máximo de Urano é sempre perigoso, né? Porque Urano vira, surpreende, cria incidentes, corta, rompe, traz um elemento inesperado. O auge disso, dependendo da situação, pode ser alguma coisa complicada, alguma coisa que vamos dizer, que não seja tão auspiciosa, né? Dilatar muito Urano nunca é uma coisa tão necessariamente que não envolva risco, né? Ao pé da letra é aumento do risco. Muito bem. A conjunção Júpiter-Urano, harmônica, a trânsito, né? De Júpiter sobre Urano, sextil e trígono Urano natal. O que nós temos aqui? Nós temos um aumento, uma oportunidade positiva sobre Urano, Urano natal, conjunção sextil e trígono. Inclusive na conjunção, você tem um aumento da possibilidade de você virar o jogo, virar a seu favor, iniciar uma fase nova, com outros elementos, com outras oportunidades, com outras chances, com outras perspectivas que você não tinha até agora, né? Então, ao pé da letra, um Júpiter conjunto a Urano, sextil Urano e trígono Urano natal, quer dizer que você tem um aumento e um benefício de situações inesperadas a seu favor, oportunidades novas a seu favor, um aumento de oportunidades trazidas pelo acaso, com o qual você não contava, que você nem imaginava que podia acontecer, que não era o que estava disposto ou combinado. Aquilo aumentam auspiciosamente ou vêm oportunidades completamente do acaso, tá? Obviamente, a seu favor. Aí vai depender também da área onde Urano se encontra no mapa natal. Mas, de uma maneira geral, esse é um ciclo, é um trânsito considerado um trânsito de sorte, porque você junta Júpiter, benefício, o grande benéfico, chance e oportunidade, Urano do acaso, tipo sorteio, né? Aí, o sorteio é tipicamente isso, eu fui sorteado para ganhar não sei o quê, né?
apostei, né? Apostei num número tal e tive um retorno, ganhei, não vou dizer na Mega Sena, que você precisa de mais indicadores para dizer que você ganhou na Mega Sena, do que um Júpiter sobre Urano, o Júpiter em trânsito sobre Urano natal. Mas, sem sombra de dúvida, aumentam favoravelmente as chances dos benefícios do acaso, daquilo que você não contava, não esperava, jogou na sorte, ou recebeu um benefício, assim, que estava um pouco fora do ordinário, fora do cotidiano, fora do combinado, fora do comum, ok? Um exemplo disso, por exemplo, que a gente pode falar de um Júpiter conjunção, sextil, trígono, Urano natal, seria alguma coisa assim, quer ver, você vai ter uma reunião de negócios, uma reunião de trabalho para propor uma determinada atividade, um determinado acordo, apresentar um produto, apresentar um serviço, expor uma solução, e surgem desdobramentos muito melhores do que você esperava. Vamos imaginar que você seja um arquiteto e a pessoa te chamou para fazer um planejamento, uma planta para a casa dele, e aí toca a vizinha e fala, tá fazendo para casa. Eu também estou querendo fazer na minha casa de campo. Eu também estou querendo construir um galpão não sei aonde. Então, aquela situação, ela é beneficamente mais inesperada do que você tinha inicialmente pensado. Surgem situações extras que não estavam computadas, como esse exemplo, a vizinha toca, vem tomar um café e fala, que legal essa planta, que legal esse projeto, você também faz assim, assado, também faz, então eu queria fazer meu escritório. Então, aquilo é novo, um elemento novo, é acrescentado àquela situação e para além do que você imaginava. Ou você vai numa reunião de trabalho, de negócio, está propondo qualquer coisa, a pessoa diz assim, olha, isso aqui eu não estou interessado não, mas eu estava pensando em tal coisa, tal coisa. Vocês também trabalham com esse produto ou também trabalham com esse tipo de atendimento que é melhor do que você tinha inicialmente proposto, ok? Então, é aquela situação que abre positivamente para o inesperado, que obviamente favorece, ok? Além das suas expectativas. A outra indicação, também muito comum no trânsito de Júpiter sobre o Urano natal, é quando a gente tem qualquer impedimento, né? Você tem uma situação que não está andando na justiça, não está andando no relacionamento, não está andando no negócio, não está andando no entendimento com o ex-marido, com acordo de pensão, não está andando com um assunto com filho, ou com família, ou na aquisição de imóvel, para alugar um imóvel, para vender um imóvel, e aumenta a liberação, ou seja, alguma coisa acontece, um fato, um dado, que tira o obstáculo, o impedimento, o motivo pelo qual aquilo não progredia, não andava. Então, é um aumento da liberação. Né? Então as portas se abrem, porque o que estava impedindo, porque a pessoa não ia comprar porque estava sem dinheiro, recebeu o dinheiro. A pessoa não queria topar um relacionamento porque não conseguiu o divórcio, conseguiu. O relacionamento não andava porque a pessoa foi transferida para tal lugar muito distante, foi transferida de volta para um lugar mais perto. Então o impedimento, né, o obstáculo, ele é liberado, é o aumento da liberação, ok? E, finalmente, no Júpiter também, sobre Urano, harmônico, vamos entrar na conjunção, sextil e trígono, tem alguma coisa assim, quer ver? Que a oportunidade vem, de novo, de uma forma inesperada, porque você vai substituir alguém. Então, é assim,
Você pleiteava uma vaga para determinado transferência, ou para o escritório, ou mudar de sede, ou para uma promoção, ou você gostaria de ser transferido para tal área, mas não tem vaga, né? Ou você pleiteou essa vaga e ela foi dada ou ela foi escolhida para outra pessoa. Esta pessoa não pega, é transferida para outro lugar e você vai para essa. Ou seja, é um favorecimento porque ocorreram mudanças. Essa pessoa foi transferida para outro lugar e você foi chamada para aquela área. Ou seja, tem uma troca de cadeiras, tem uma dinâmica, tem uma mudança dos fatores. Ou você passou no vestibular, mas você está lá em 5º lugar, 6º lugar. Ou passou num concurso, está lá em 100º lugar. Aquelas outras pessoas estão na frente, foram liberando as vagas porque foram pegando outros concursos para os quais elas passaram. E você entrou, chegou a você, porque ocorreram mudanças nos quadros. Então, é favorecimento que vem através de mudanças, ok? Muito bem. Porque a situação se desestagna. Muito bem, entram elementos novos. Na quadratura de Júpiter sobre Urano, no trânsito, né? Trânsito de Júpiter quadrado Urano. Essa é uma quadratura bem tensa e eu vou incluir a oposição aí, né? Como a gente já tinha falado no início desse nosso bloco, o trânsito de Júpiter sobre Urano natal, ele não é exatamente assim necessariamente garantidor de auspícios, né? de efeitos positivos, porque você está aumentando de forma distorcida, aumentando o volume de Urano, do Urano natal. Você está assanhando, né? Expandindo, dando muito volume, muita substância para esse Urano natal. Entre outras coisas, o que quer dizer isso? Primeiro, existe um aumento extraordinário da intolerância. É como se fosse um aumento da pressão, um aumento da tensão, um aumento da ansiedade, um aumento distorcido da pressão, tensão e ansiedade. Então, aumentam muito as chances da situação eclodir, estourar, explodir, romper, desmontar. Porque é como se aumentasse muito a intolerância das partes envolvidas. Então, se você está dentro de um relacionamento afetivo, um relacionamento de negócios, um relacionamento familiar, um relacionamento com um funcionário, esse ciclo, ele aumenta tanto a turbulência, aumenta a tensão, aumenta os eventos, né? Acelera a natureza dos eventos que pressiona a situação e a gente desiste, a gente não quer mais saber daquilo, a gente rompe, a gente está muito intolerante com aquela tensão que aquele assunto, aquele fato vem trazer, aquela área vem trazendo para a gente. Aumento da tensão e um aumento da intolerância, porque aumentou a pressão e a tensão sobre aquele assunto. Então, a chance da coisa derramar, da coisa se romper, é bastante alta, tá? A tendência da pessoa aqui é muito mais de desistir, cair fora, pagar para se livrar, do que tentar remediar, tentar negociar, recuar para fazer uma outra proposta, ok? Ela como se fosse assim, quer ver? Estão tentando alugar um imóvel. Aí a pessoa vem lá, visita uma vez, vem lá, visita a segunda vez. Na terceira vez que a pessoa liga para visitar o imóvel, ela fala assim, olha, já não está mais alugando. Pronto, ok? É uma coisa muito nesse nível. Aumenta
a predisposição a largar, soltar, quebrar, se livrar daquilo, do que negociar, né, remendar, corrigir, elaborar, chegar a um acordo, tá? Então, aqui é muito assim, não tem acordo. Na oposição também tem bastante, não tem acordo. Tem a acabar com isso. Cada um vai para um lado. Ok? Se desfazer da fonte de tensão e pressão. O segundo efeito do Júpiter quadrado oposto a Urano aumenta muito o risco. Então, surgem muitas vezes oportunidades interessantes, oportunidades auspiciosas, mas que elas contêm um risco. Júpiter aumentando Urano. Um risco de entregar no prazo, um risco, eu estou fazendo uma operação em dólar, então o dólar está instável, ou eu tenho um investimento interessante, mas o risco de surgir uma variável e esse investimento pagar menos do que foi combinado é grande. Eu posso ganhar bastante nessa transação, mas a situação pode virar e eu perder. É uma oportunidade sem garantias. Então, eu tenho que, de novo, avaliar se aquela vantagem que está surgindo paga o risco, calcular o risco, ok? Apareceu uma compra, ou estou falando de negócios, mas pode ser até na área da vida pessoal também. Mas eu tenho que entregar essa mercadoria em 15 dias. Se não entregar em 15 dias, não serve, porque tem um prazo para entregar. Então, eu tenho que correr. E se eu não entregar nesse prazo, eu perco esse negócio. Mas se eu entregar no prazo, é um tremendo negócio. Ok? É uma coisa meio assim, tá? Então, é como se fosse uma oportunidade que vem aumentada de risco, de ousadia, de imprevisibilidade. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, tá? E um aumento das variáveis. Tem muitas variáveis envolvidas que podem oscilar, mudar, inverter muito rapidamente, tá? Aumento das mudanças repentinas e inesperadas, aumento dos imprevistos. Então, se eu tiver com as coisas calculadas muito apertadinhas, calculado de tempo apertado, de valor apertado, de orçamento apertado, de tempo apertado, de número de pessoas apertado, pode contar com o imprevisto que vai destramelar, bagunçar, desmontar todo aquele cálculo que a gente tinha feito. Cálculo de quantidade, cálculo de tempo, cálculo de orçamento, cálculo de prazo, tá? Surpresa que está aumentado essa chance por conta da presença de Júpiter. E aí desmonta todo o seu carrossel, toda a sua previsibilidade, todo o seu esquema. Então, entrar aqui em situações com cálculos, contas, possibilidades muito justas, imaginando que tudo vai acontecer daquele jeitinho, encadeadinho, coordenadinho, pode desistir, deixa uma margem grande, um lastro grande para poder ter essas variáveis, né? Dá tempo de fazer, desfazer, montar, desmontar e ainda entregar. Ok? Muito bem. E, de novo, num Júpiter quadrado oposto a Urano, você tem um aumento enorme da aceleração dos fatos, das coisas, das circunstâncias. Tem aquela coisa de um aumento da simultaneidade, onde tudo acontece ao mesmo tempo, e o aumento dos imprevistos. Então, o que está marcado é desmarcado, o que não foi marcado é marcado, o que está agendado é desagendado, o que não está agendado chega para frente, o que não tinha pressa
passa a ser prioritário. O que era prioritário agora não tem mais pressa, pode ser para depois. Então você fica reorganizando a sua rotina, seus agendamentos, suas dinâmicas, suas prioridades, seus encaixes o tempo todo, ok? Então é um período particularmente tenso. Entramos no Júpiter, o trânsito de Júpiter sobre o Netuno natal. Vamos considerar a conjunção, um aspecto harmônico, muito harmônico, o sextil, o trígono, Júpiter em trânsito sobre Netuno natal. A oposição, nós não vamos considerar também um aspecto, um trânsito, né, de Júpiter oposto ao Netuno, nós vamos considerar um aspecto auspicioso. Por quê? De novo, assim como é muito perigoso aumentar muito o volume de Urano, é muito perigoso aumentar muito o volume de Netuno, tá? Ele não sabe onde isso vai parar, ele não sabe onde isso vai se estender. Você está juntando Júpiter, expansão, com Netuno espalhando. É o auge da expansão de algo que se espalha. Dependendo do que for, não é nada bom que se espalhe, ok? Muito bem. Então vamos lá. Júpiter em trânsito conjunto a Netuno natal, Júpiter em trânsito sextil e trígono Netuno natal, aspectos altamente harmônicos e benéficos. Trânsitos, né? Então, primeira coisa que nós vamos ter aqui, nós vamos ter um aumento, uma expansão, oportunidades de situações que surgem de uma maneira assim um pouco milagrosa, um pouco causado pelas coincidências, causado pela camaradagem e ajuda das pessoas. É como se abrisse muito favoravelmente as coisas de Netuno. Então aquela circunstância se resolve milagrosamente. Aquela pessoa te favorece como que por encanto. Aquela situação chega para você meio graciosamente. Aquela pessoa te ajuda meio de graça. Você encontra aquela pessoa naquela situação por encaixe, né? Netuno encaixa, né? Ele encaixa, junta, por coincidência, por sincronicidade, ok? Então você tem oportunidades que chegam para você de uma forma fluente, de uma forma fácil, de uma forma que a gente chama de milagrosa, que parece uma graça, que parece o resultado de um milagre, não é? Sem esforço, né? Sem você lutar, sem você se empenhar, aquilo meio que vem fruto, como eu falei, dessa soma de coincidências felizes, ok? Temos um crescimento, um avanço, uma melhoria, um auspício, né? Uma coisa auspiciosa, uma vantagem, né? Um desenvolvimento que flui, que se expande, que se expande a Júpiter, que flui, quer dizer, que não encontra resistência. Aquilo vai desenvolvendo, vai andando, vai seguindo, vai virando uma coisa na outra, uma pessoa vai te indicando outra, um assunto se desdobra no outro e vai andando um pouco sem obstáculo, sem encontrar barreira, sem encontrar limite, sem encontrar percalço, fluindo. É quase que naturalmente, né? Uma coisa engatando na outra. Por inércia, vai chegando por inércia. Inércia nesse sentido de que uma coisa não precisa você estar o tempo todo fazendo um movimento para a coisa andar. Ela tem um fluxo que dá um impulso que anda um pouco sozinho. Isso na área de saúde, na área financeira, na área amorosa, dependendo de onde esse Netuno estiver no mapa natal. Mas, de qualquer maneira, como o Netuno está associado a tudo que flui, né? Flui sem resistência, ganha fluência, anda um pouco no vácuo, né? E
não encontra força contrária, e também está associado a tudo que atinge, né, infiltra, atinge outras áreas, atinge outros campos, outras regiões, outros caminhos, outros segmentos, a gente pode falar que nós estamos numa situação de vida que estão acontecendo situações, favorecimentos, crescimentos, circunstâncias que vão se espraiando, né? Que eles vão atingindo outras áreas da nossa vida, outras pessoas da nossa vida, outros desdobramentos para além daquela situação específica. Como se fosse assim, fazendo infiltrando mesmo, alagando outras áreas da nossa vida, tá? E não uma coisa tão pontual, como se você tivesse assim, dado um chute numa bola, né? E ela pega, ela rola, ela desdobra, ela pega a força do vento e ela vai até o outro lado, lá muito mais longe do que eu tinha inicialmente pensado, imaginado, ok? Bom, uma das coisas dentro desse exemplo que a gente está dando, uma das coisas que favorece, por exemplo, é quem atua na área de empreendimento e está pensando em abrir, por exemplo, franquias. Eu tenho um negócio, uma marca legal e eu vou então franquear. Vou abrir aqui no Rio Grande do Sul, eu vou abrir lá em Mato Grosso, vou abrir no Nordeste. Então, é como se aquilo fosse crescendo e dilatando, assim, infiltrando, né? Chegando a mais lugares. Ou eu lanço um produto, eu lanço um serviço e aquilo cai no mercado, aquilo cai nas redes, né? E aquilo então chega a muito mais lugares do que eu tinha inicialmente projetado, tá? Pela força do fluxo, ok? Como Netuno também está associado à convergência, à coincidência, não só esses benefícios eles ocorrem, chegam por coincidência, porque encontrei a pessoa por coincidência, porque por coincidência a pessoa também estava querendo a mesma coisa que eu, porque aquela pessoa também estava pensando parecido que eu, mas também tudo onde tem desavença, a família discorda em relação a tal assunto, o ex-companheiro, o ex-marido, a ex-mulher discorda em relação à pensão dos filhos, ou à educação dos filhos, ou dentro de um relacionamento a gente discorda em relação, ou os vizinhos discordam em relação àquele empreendimento do condomínio. Aqui no Júpiter harmônico sobre Netuno, o que está acontecendo aqui é um ciclo, um período, um trânsito, onde a gente consegue juntar as pessoas, coerir, convergir, elas topam, elas flexibilizam, elas veem mais o conjunto da situação, o benefício geral da situação, do que elas agem de uma maneira mais egóica, ou mais defendendo os próprios interesses, ou batendo de frente, ou não... Esse Júpiter sextil trigo Netuno, em conjunção também, é como se tivesse um aumento de uma certa flexibilização, de uma certa generosidade, de um certo espírito de convergência. Então a gente consegue chegar a acordos familiares, acordos de negócio, acordos com sociedade, acordos dentro de um relacionamento com esse espírito mais de colisão, de convergência.